Queridos irmãos, muito bom dia. Mais uma vez estão com o vosso irmão Bonifácio Alberto. Estamos no ar na Rádio Graça 90.5 e a minha saudação vai para todos os ouvintes desta Rádio Graça 90.5 FM. Minha saudação vai para você, amigo ouvinte, aí em sua casa, na sua viatura, no seu local de trabalho, você que está passando nesses momentos de quarentena, sem poder ter paz, alegria, momentos felizes de comunhão, como nós tínhamos habituado. E na verdade a igreja está vivendo um tempo difícil e todas as pessoas estão preocupadas, não é? Os governantes preocupados com seu povo, com medo de perder, aquela morte física que na verdade todo mundo teme. Quase todas as instituições, medidas de prevenção, higiene estão muito bem tomadas e tentando serem fiéis. As igrejas encerradas, as escolas também, não importa se é ensino público ou privado, tudo encerrado por causa desta pandemia Covid-19. É um momento em que o amor da igreja está esfriando porque nós não temos agora aquela comunhão que nós tínhamos outrora. Por exemplo, a minha igreja, ela tem o costume de se reunir sempre no primeiro dia da semana, quando é o primeiro dia da semana do mês. Aquela semana, várias congregações devem estar ali reunidas, nós chamamos comunhão conjunta. E depois, no fim do culto, temos que dar um abraço. Agora isso não existe. Os cultos são totalmente privados. Alguns irmãos oram, alguns irmãos não oram, mas nesta manhã gostaria de trazer uma mensagem para você. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem que vai marcar na sua vida. Uma mensagem que vai fazer que você entenda que os problemas que você está enfrentando, também os nossos irmãos enfrentaram os mesmos problemas. Então, abra a sua Bíblia comigo. O Evangelho de São Marcos, capítulo 4, 35. O Evangelho de São Marcos, capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Obrigado, nosso bom Deus, por mais um momento que nós temos para falarmos da Tua lei. Senhor, que é a fonte da nossa vida, a razão da nossa existência. Obrigado pela Tua palavra que nos consola, que nos anima em todos os dias da nossa vida, enquanto vivemos nas tribulações, enquanto vivemos nesta terra tão difícil, mas o Senhor tem nos assegurado. Louvado seja Deus. Amém. Amados irmãos, esta mensagem tem como tema Jesus, a nossa solução no meio das tribulações. Jesus, a nossa solução no meio das tribulações. Muitas pessoas, em meio à tribulação,
buscam vários meios pensando que vão ter uma solução, mas esses meios fracassam. Muitas pessoas organizam certos meios de prevenção. No momento difícil, eu vou me esconder aqui. No momento duro, eu vou me esconder aqui. Mas esses momentos fracassam. Podemos recuar à história, olharmos o tempo de Noé. Quando Noé estava fabricando aquele seu barco, as pessoas chamaram-lhe de maluco. Tenho plena certeza que quando ele falou de chuva, inundação, a terra estaria totalmente coberta, as pessoas começaram a olhar para as montanhas, as pessoas começaram a olhar para grandes árvores, as pessoas começaram a olhar para os prédios, se é que havia naquela época. Mas cada um buscou qualquer coisa que fosse algo que podia lhe dar a proteção. Isso sim. E aí não se preocuparam em acompanhar o Noé construindo aquela arca. Aconteceu uma história não bem semelhante, mas que nós podemos hoje aproveitar, fazer esta comparação. Jesus Cristo com seus discípulos. Jesus Cristo, depois de trabalhar naquela margem da Galileia, ele pede para atravessar. Só que, enquanto eles atravessavam, a Bíblia diz, de repente, levantou-se grande temporal de vento. Subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia água. Jesus, o dono da viagem, estava a dormir. Foi Jesus quem disse aos seus discípulos, vamos atravessar. É Jesus, o dono daquela viagem. Mas é aquela mesma viagem que está a criar grandes e grandes dificuldades aos discípulos. Ao longo da viagem, surgiu uma grande tempestade. A Bíblia nos conta que os discípulos de Jesus ficaram muito preocupados. Estou certo que foi difícil lembrar que nada podia acontecer com eles porque o Mestre estava presente. Foi difícil lembrar que a ideia de atravessar foi de Jesus. Era também difícil entender que Jesus é Deus, está no comando de todas as coisas e que Ele estava em frente da viagem e os discípulos não estavam a sós. Mas porque a tempestade estava cada vez mais pior, os homens lembraram de Jesus e assim gritaram, Mestre, não te importas que pereçamos? Deixa-me te contar algumas verdades aqui. Enquanto nós caminhamos nesta terra, caminhamos pela fé. Nós temos um Mestre em nossa frente, Jesus Cristo. Mas isso não impede que meu irmão passe por várias tribulações. Isto não impede que, pelo fato de você ser cristão, não passe momentos difíceis, momentos dolorosos. Espero a morte em todos os dias, acontecimentos na família, viver sem emprego, desempregado, fracasso nos meus estudos, perda de cônjuge, marido, esposa, nossos progenitores, vamos perder os nossos pais, vamos perder os nossos filhos, mas enquanto somos crentes, isso não quer dizer que Jesus não está no controle da nossa vida. Às vezes, essas coisas acontecem para nossa fortaleza, para nos manterem firmes. E agora também estamos a viver um momento tão difícil, um momento tão doloroso, em que ninguém consegue perceber de onde vem esta pandemia. Todo mundo desesperado, como aqueles discípulos, na viagem, no barco e de repente tempestade. Está a acontecer a mesma coisa. Nós estamos caminhando, pensando que a viagem vai correr tudo bem, mas de repente uma surpresa, uma pandemia, uma que está nos a causar o medo, uma que está nos a deixar todos nós desesperados, uma pandemia pela qual cada um está preocupado. Buscamos nas farmácias qualquer tipo de medicamento,
Buscamos nas lojas qualquer produto de higiene. Buscamos um controle massivo nas nossas casas para que esta doença não chegue em nossas casas. Correto. Os discípulos também fizeram a mesma coisa. Quando o barco começou a encher água, eu tenho plena certeza que o marinheiro estava pronto com aquele remo para não deixar que o barco afundasse. Tenho certeza também que os outros irmãos que estavam ali estavam apoiando a tirar a água do barco para que o barco não afundasse. Tenho certeza que eles tentaram trocar a posição da vela do barco para que pudesse conseguir encontrar um ambiente que fosse saudável. Um fato curioso, Jesus estava com eles ali. Fazendo o quê? Dormindo. Não preocupado, mas ele estava no controle da situação. Amém. Ele estava no controle daquela situação, mas os discípulos estavam fora de si. Estavam fora de si. Graças a Deus, alguém se lembrou que o Mestre está conosco, o Mestre está aqui. E depois gritaram: Mestre, não te importa que pereçamos? É claro que não, Jesus se importa. É claro que Jesus se importa de cada um de nós. É claro que Jesus se importa com seus discípulos. Importa com você, com a sua casa, com a sua família, com todos da tua congregação. Jesus se importa. Ele quer ver você numa boa vida. Ele quer ver você caminhando com firmeza. Ele quer você vivendo uma vida tranquila e confiante. Mas era necessário que Jesus mostrasse o seu poder no meio dos discípulos, no meio daquela tribulação, no meio daquela angústia. Jesus acordou com muita calma. Jesus levantou do seu sono, despertou e repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O que quer dizer com isso? Queridos irmãos, nós precisamos de conhecer o poder de Deus. Se você olhar para o Antigo Testamento, está cheio de sinais, milagres. Eu me inspiro mais na caminhada dos israelitas do Egito para Canaã. Primeiro, a maneira como o povo saiu do Egito foi também um milagre. Deus providenciou o meio de usar-se um cordeiro que podia servir de uma salvação. Isso aconteceu. Ao longo da caminhada, logo o primeiro passo, depararam-se com o mar. Como atravessar o mar? Como continuar com a viagem? Deus no controle disse a Moisés: tens o cajado nas tuas mãos, aponta para essa água. Você hoje pode fazer isso, mas essa água não vai se dividir. Mas naquela época, Moisés fez e o mar se dividiu. O povo atravessou em terra seca. O povo caminhou no deserto sem água, encontraram águas amargas, só apontou com seu cajado e a água tornou-se doce, boa água. O povo bebeu. O povo não tinha que capinar. O povo não tinha que trabalhar, o povo não tinha que chegar à loja, a uma barraca, comprar comida. Deus providenciou maná no meio do deserto, no meio das dificuldades. Deus traz a solução do seu problema. Deus está no controle do seu problema e Ele traz aquela solução que para você é impossível. E Deus tem sido muito possível. Deu essas condições. Enquanto o povo caminhou, o povo precisou de conquistar a terra da promessa. Morre Moisés, Deus levanta logo Josué. Josué diante do povo, depara-se com o rio Jordão. Estava transbordando, não tinha como atravessar. Mas olha o que disse Josué ao povo.
daqui a 3 dias vamos atravessar o Jordão. Vocês precisam se limpar. Vocês precisam deixar todos os vossos deuses, aqueles deuses que vocês levaram lá do Egito. Vocês devem descarregar aqui porque nós vamos atravessar. A pergunta é esta: se você estivesse naquele lugar, talvez faria a mesma pergunta. Josué, como é que vamos atravessar? E no meio desses problemas, eu digo, nós vamos vencer. E a questão é, irmão Bonifácio, como é que nós vamos vencer? A resposta é: Jesus é a solução. Jesus é o dono da viagem. Esta viagem não é sua. Nós estamos caminhando para Canaã. E esta viagem não é minha, não é sua. Tem o dono. Nós estamos num barco. Estamos atravessando o mar. E agora levantou-se esta tempestade. Tenha calma, porque a viagem não é sua. Tenha calma, porque o Mestre está aqui conosco. Eu somente acordar ele e ele vai acalmar a tempestade. E Jesus Cristo, quando ele acordou, não olhou para a aflição do seu povo, não se preocupou com seus discípulos, não questionou o que estava acontecendo. Sabem por quê? Porque ele estava no controle do problema. A única coisa que ele fez foi repreender o vento, foi acalmar e emudecer aquela tempestade. E a Bíblia diz: o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus, enquanto estava na terra, revelou sua autoridade em perdoar pecados, na cura dos paralíticos, o seu senhorio sobre o sábado, sua autoridade no ensino, sua autoridade sobre os demônios, e agora ele demonstra a sua autoridade sobre a natureza. Este só pode ser Jesus, que está no comando de todas as coisas. Só que nós facilmente esquecemos de tudo isso. Os discípulos, por mais que tinham vivido esses momentos onde Jesus Cristo perdoou o pecado, onde Jesus Cristo curou um paralítico, onde Jesus Cristo mostrou-se Senhor do sábado, onde Jesus mostrou a sua autoridade quando ele estivesse a ensinar e a sua autoridade sobre os demônios, os discípulos se esqueceram. Nós também esquecemos que outrora éramos um povo sem Deus, separados da comunidade de Israel, por natureza chamados filhos de ira. Caminhamos sem Deus, estávamos sem esperança, não tínhamos paz, não tínhamos nem sequer um tipo de fruto do Espírito Santo. Caminhávamos nas trevas, mas pela graça nós fomos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. E como igreja, como crentes, precisamos perseverar. Precisamos lembrar esses momentos. São momentos incomparáveis. Nós temos que lembrar outrora, quando não tínhamos Cristo. Temos que lembrar momentos que vivemos, momentos que éramos levados aos curandeiros, momentos que éramos levados à idolatria, momentos que vivíamos obedecendo às potestades deste mundo, momento que nós pensávamos que não é possível somente pela oração alguém for curado, alguém ser resolvido o seu problema, e nós pensávamos que tudo isso é impossível, mas agora nós provamos isso. Experimentamos isso. Os discípulos também esqueceram que eles viveram momentos em que não tinham a palavra, momentos em que não caminharam com Jesus, momentos em que eles estavam totalmente, cada um dedicado à sua própria atividade. Mas agora, naquela época, eles estavam ao lado do Mestre, olhando e aprendendo com o Mestre. E Jesus ensinava a multidão, mas os discípulos se beneficiavam do ensino.
E agora, Jesus disse-lhes: por que sois assim tímidos? Eu posso responder que sim, não havia razão de temerem, porque o Mestre estava com eles. Não há razão de temer, porque o Mestre está conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 8, ele diz que nos separará do amor de Cristo a tribulação, a angústia, a nudez, a perseguição. Amados irmãos, nós pensamos muita coisa que talvez seja o motivo para nos separar do amor de Cristo. Mas ele diz: mas estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E ele perguntou: por que sois assim tímidos? A segunda pergunta foi esta: como é que não tendes fé? A vida cristã é vivida pela fé. Você é crente? Sim. Tem fé? Não sei, pastor. Não sei, irmão. Não sei, evangelista. É uma preocupação. O crente deve caminhar pela fé. Deve ter esta certeza pela qual ele está vivendo com a palavra de Deus e nada poderá acontecer na sua vida. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Você e eu precisamos viver pela fé. Você e eu precisamos entender que mesmo no meio das tribulações, Cristo está no controle. Os discípulos precisavam saber isso. Este é o momento que a igreja toda, mundo todo, precisa inclinar e olhar para Cristo. Não olhe como Javel sendo prioridade. Não olhe álcool em gel que está agora à venda como sendo a solução do problema da pandemia de Covid-19 que nós estamos enfrentando. Olhe Jesus Cristo como sendo a solução. Olhe Jesus Cristo como aquele que está no centro deste problema. E só com Ele nós teremos a vitória. Caminhemos pela fé. Não desfaleçamos, amados irmãos. Não podemos perder a nossa esperança, pois fiel é o que Ele nos promete. Em Efésios capítulo 2, versos 8, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Um crente sem fé é como um carro sem combustível. Este carro não tem vida. Não vai à frente, nem atrás. Está no mesmo lugar. Um crente sem fé anda desesperado, caminha duvidoso. Mas a Bíblia não nos oferece uma resposta. Foi difícil os discípulos responderem, pois, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Você conhece quem é essa pessoa? A resposta é sim, é Jesus Cristo. Este que até a pandemia que nós estamos passando hoje lhe obedece. É Jesus Cristo. Jesus é o nosso grande advogado, porque quando Ele morreu, levou sobre si as nossas enfermidades. Levou sobre si o nosso sofrimento, o nosso desespero e inclusive pagou a dívida que era impossível de você e eu pagarmos. Este é Jesus. Vamos ver algumas práticas. Nós estamos numa viagem a caminho de Canaã, a terra celestial. E neste mundo somos peregrinos. Ao longo desta caminhada, estamos sujeitos a vários obstáculos.
doenças, mortes, aflições, as angústias, fraquezas e muito mais. E a única solução é Jesus Cristo. E às vezes nesta caminhada também esquecemos que temos um mestre do nosso lado. E o que ele disse em Mateus 28, 20? Lado B, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus prometeu. E a Bíblia diz: fiel é o que ele nos promete. Ele disse: estou convosco. Ele está presente. Ele está conosco. Ele caminha conosco. Ele vive conosco. Está na minha casa. Está na tua casa. Está na tua viatura. Está no seu local de trabalho. Onde quer que você esteja, Jesus está presente. Ele não está distante, não. Salmo 50, verso 15. O Senhor disse: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Que dia de angústia é esse? É hoje. É este momento em que nós vivemos. Um momento que vivemos um grande desespero. Agora em que todo mundo está preocupado, sem solução, fazendo grande esforço para obter uma solução, mas a solução está distante. Só acordando o mestre para acalmar a pandemia. Os discípulos, quando descobriram que ficaram derrotados com a tempestade, chamaram o seu mestre. E ele, na hora, socorreu os seus discípulos. Queridos irmãos, a oração muda as coisas. Nós precisamos de erguer os joelhos para a terra e invocarmos o nosso Deus pela oração e súplica. Lembramos a história de Nínive. Quando Deus mandou o profeta Jonas para falar àquele povo que em 3 dias Nínive seria destruído. O povo proclamou um jejum. Até os animais. O rei desceu do palácio. Todos se humilharam perante a face do Senhor. E o Senhor ouviu o clamor daquele povo e perdoou os pecados daquele povo. Não destruiu a cidade de Nínive. Amados irmãos, nós servimos um Deus que tem controle de todas as coisas. Não é um Deus limitado, não é um Deus fraco, um Deus aflito. Não é um Deus ausente. Não precisa gritar como se ele estivesse no mercado para te ouvir. Entra na sua casa, fecha a porta do seu quarto, ajoelha e clame. Leve a sério o que estamos a viver neste momento. A única solução é Jesus Cristo. E eu queria te encorajar que Jesus está no comando de todas as coisas. Ele consegue dominar a força da natureza. E quanto mais o problema que nós estamos a enfrentar, temos que aceitar que Jesus Cristo está no controle deste problema. Mas temos a responsabilidade. A responsabilidade é que nós temos que buscar Deus pela oração e súplica. Deus precisa libertar este povo que está passando grandes e grandes tribulações. Temos o povo que está morrendo na Itália, Alemanha, Espanha, Brasil, Estados Unidos e China. Quase em todo o mundo as pessoas estão perdendo a vida e você está dormindo. Levanta, chore, levanta, fale com a tua congregação, proclame um jejum ao Senhor, buscar o Senhor pela oração e súplica, humilharmos-nos perante a sua presença, para que Ele possa acalmar esta pandemia.
Ele é a nossa paz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor, a videira verdadeira, a alfa e ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Santo Deus, muito obrigado pela tua sabedoria. Tudo quanto o Senhor tem feito em nossa volta. Agora, estamos no meio de uma pandemia, assolando todo mundo, não só a província e cidade de Nampula, mas o mundo inteiro. O povo está sofrendo, o povo está passando por grandes e grandes tribulações. E nós olhamos para Cristo como a nossa solução. Olhamos para Ti, Senhor, e eu peço para que o Senhor acalme esta tempestade de Covid-19. Feche, ó Pai Santo, como fez naquele dia, quando os discípulos estavam desesperados ao longo da caminhada no mar de Galileia. Ó Pai, o povo está desesperado, o mundo inteiro está desesperado. Caminhamos com medo até de aproximar o seu próximo, de aproximar um irmão, de abraçar um irmão. Mas a nossa confiança está em Ti, ó Senhor. Traga de volta esta comunhão que está se perdendo. Traga de volta esta felicidade que nós estamos perdendo. Traga de volta o amor que está se esfriando. Porque o Senhor está no controle de todos os problemas. E o Senhor é a solução de todos aqueles que buscam a Ti. E nós buscamos a Ti. E eu quero agradecer ao Pai Santo esta manhã por este momento tão maravilhoso. Essas instituições que nós temos aqui, a Rádio Graça 90.5, a todos os ouvintes desta rádio que sejam abençoados por Ti. E também quero orar para o pastor Cariço, o qual é responsável por esta emissora, e toda a equipe técnica com quem tem colaborado com ele. Todos os pastores, os ministros que têm ministrado aqui em todos os dias, têm levado a palavra de Deus para o ar, para que esta palavra tenha poder para a salvação do homem através de Jesus Cristo. E o seu nome, Senhor, seja glorificado de geração em geração. E nós oramos. Amém.